Boa noite. Hoje vamos ter a quarta aula sobre o mundo dos espíritos. Dentro dessa aula, nós vamos falar um pouco a respeito de dois assuntos importantes, que é sobre a encarnação e a ressurreição. Será que são as mesmas coisas ou são assuntos diferentes? É isso que nós vamos falar hoje. Só que para ajudar todos nós a entendermos esse assunto, eu vou utilizar alguém que tem um PhD na área da psicologia, que é o Dr. Joseph Murphy. Ele fez vários estudos e várias pesquisas sobre isso e teve uma conclusão maravilhosa nas pesquisas que ele fez. Então eu quero compartilhar uma dessas histórias com vocês para que vocês saibam também. Olha nas próprias palavras dele um desses experimentos que ele fez. Aqui no livro dele ele fala assim: a irmã do Sr. X não deu sugestão conclusiva ao seu subconsciente antes do estado de transe, e o psicólogo fez-a regressar a diferentes períodos da história. No estado de transe, ela afirmou ser Joana d'Arc e falou em francês. Em outra ocasião, foi uma princesa egípcia e fez uma longa dissertação sobre crenças religiosas no Egito. Afirmou que as pirâmides foram construídas por homens em estado de meio transe e que levantaram, cortaram e assentaram todas as pedras pelo poder da mente, que tudo isso era realizado sem o som de martelos ou quaisquer outros instrumentos de metal, que a mente fazia todas essas coisas. Não havia meio, naturalmente, de provar que ela era uma princesa ou que era Joana d'Arc. Depois de conversar com a senhora, eu soube que ela havia estudado francês durante 4 anos e que tinha vivido na França. Além disso, também tinha visitado o Egito e estudado as pirâmides e histórias do Egito. No estado de transe, sua mente subconsciente, em resposta à sugestão do psicólogo, dramatizou uma espécie de mistura do que tinha sido lido e estudado. Poderia ser chamado uma apresentação romanceada, e suas conclusões eram corretas, isto é, eram dedutíveis, logicamente, na premissa do psicólogo, de que ela vivera antes e nos falaria a respeito. Ela aceitou essa sugestão, que se tornou a sua premissa principal. Tudo o que estava dentro do alcance de seu próprio conhecimento ou experiência, tudo o que ela vira, lera, ouvira ou visitara que pudesse ilustrar a ideia de algum modo, foi utilizado pelo seu subconsciente. Olha que informação maravilhosa isso. Então, a conclusão que esse doutor ele descobriu é que essa mulher ela chegou a afirmar que era Joana d'Arc, a princesa do Egito, mas foi o subconsciente dela que levou ela a acreditar isso. Não que ela tenha vivido realmente naquele passado. O poder da nossa mente ela é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com alguns estudos recentes, mostraram que 95% da nossa realidade é criada pelo nosso cérebro. Então, só olhem para a situação de cada um de vocês agora e pensem como é a sua vida ao seu redor. É uma vida boa, ruim? Como que é? Essa realidade que nós presenciamos nesse momento é os 95% da nossa mente que nós mesmos criamos.
Isso é muito incrível. E só 5% é o que precisamos alterar e que desejamos tanto e não conseguimos. Mas os 95% da nossa vida atual é o que é apresentado diante de nós agora. Então cabe a nós alterar a nossa maneira de pensar para se quisermos mudar a nossa realidade. Então esse é um desafio que todos nós temos que realizar e aprender. Agora, para que a gente possa entender o que é a morte e a ressurreição e a encarnação, eu vou tentar explicar utilizando uma caneta para vocês. Imaginem que essa caneta aqui, ela seja uma pessoa, um ser humano. Então, essa pessoa, ela chegou no ponto que ela, como todos nós, vamos ter que morrer. Morreu. Quando nós morremos, o nosso espírito, ele tem que se sair do corpo. Quando essa separação acontece, isso é chamado de morte. O espírito vai para o mundo dos espíritos e o nosso corpo permanece na terra, apodrece e espera até o dia da ressurreição. E a ressurreição o que é? É quando esse espírito sai do mundo dos espíritos e entra no mesmo corpo. E quando ele se une, acontece a ressurreição. Uma pessoa perfeita e imortal e cheia de glória. Agora, e a reencarnação, o que é? A pessoa morre, o espírito sai do corpo, isso é a morte, como eu disse, só que a diferença da reencarnação é que a reencarnação ensina que todo espírito pode habitar em qualquer outro corpo, menos esse. Então, isso é o que é reencarnação. Agora, o que Jesus Cristo ensina é que a ressurreição, que é quando o espírito habita no mesmo corpo e depois levanta dos mortos. Só que eu conheci uma colega minha que ela ensinou que era realmente verdade o que eu estava ensinando, que há uma ressurreição e que Jesus Cristo pegou o corpo dele mesmo. Só que ela disse e acrescentou algo perturbador para mim, que ela falou que quando Jesus Cristo ele realmente pegou o corpo dele, só que quando ele subiu ao céu e quando chegou lá, as nuvens cobriram ele e lá no céu houve uma separação do espírito e do corpo de novo. Quando ela falou isso, eu achei essa informação incrível. Pensei, como que uma pessoa pode pensar nisso? Mas até que é compreensível, porque isso pode acontecer com qualquer um que não estude as Escrituras. Por isso que é importante estudarmos as Escrituras. Vamos ver agora o que as Escrituras elas nos ensinam a respeito se há uma separação do nosso corpo depois que morremos, depois que ressuscitarmos, se continua havendo uma separação. Eu estava vendo, procurei analisar isso na Bíblia, e a Bíblia ela não responde isso com tanta clareza. Então eu fui atrás do livro de Mórmon, que é um livro de escrituras antigas, comparável à Bíblia, foi escrito por profetas no continente americano. E esse profeta, o nome dele é Alma, e ele relatou no ano 82 a.C. essas palavras pelo poder do Espírito Santo. Olha que informação valiosa que ele nos deu. Olha o que ele diz. Falou assim: ora, eis que vos falei sobre a morte do corpo mortal, e também sobre a ressurreição do corpo mortal. Digo-vos que este corpo mortal será levantado num corpo imortal, isto é, passará da morte, da primeira morte, à vida, para não mais morrer, e o espírito unir-se-á a seu corpo, para não mais serem divididos.
o todo tornando-se assim espiritual e imortal, de modo que já não possa experimentar corrupção. Olha que informação maravilhosa. Então, o que esse profeta está nos ensinando? Que não vai haver divisão nenhuma. Quando nós pegarmos o nosso corpo, não vai ter mais separação. Nós precisamos, depois da ressurreição, nos apresentar com todo o conhecimento necessário para sermos julgados. Para termos esse conhecimento necessário, nós precisamos nos apresentar com esse mesmo corpo que eu tenho aqui agora, porque é com ele que eu estou passando todas essas experiências. E essas experiências eu preciso me apresentar no dia do tribunal para ser julgado devidamente. O Espírito, ele vai levar todo o conhecimento que eu adquiri aqui junto com o meu corpo. E eu vou ser julgado e todos nós seremos. Por isso que é fundamental entendermos que na ressurreição que é que isso vai acontecer, e não numa encarnação. Olha o que a Bíblia diz agora, se há uma reencarnação. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 14 e 15, fala assim: Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homicida. Mataste o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Então, o que a Bíblia, tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon testificam? Que o que há é ressurreição e não encarnação. São dois livros de escrituras sagrados e antigos, escritos por profetas de Deus que confirmam a mesma coisa. O que vai haver é uma ressurreição e não uma encarnação. Então, eu espero que essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês, espero que seja útil e ajude vocês de alguma forma. Que vocês possam compartilhar isso com outros para que eles possam compreender sobre esse assunto também e todos juntos possamos nos edificar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.